A partir de agora você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Um tema importante para todo o Estado, uma grande novidade. A nossa produção está sempre ciente de que tem que mostrar coisas importantes para o nosso Estado. E você vai assistir hoje uma novidade das mais agradáveis. Nós trouxemos aqui o projeto 50 Sorrisos. 51 com o meu agora, claro. E nós convidamos a Júlia Marcon. Júlia, muito obrigado por atender o nosso convite. E a primeira pergunta que eu formulo para você é o seguinte: como é que surgiu essa história de 50 sorrisos? O comecinho mesmo. Na verdade, o nome até surgiu através de uma competição assim que estava tendo entre os intercambistas que foram viajar pela ESEC, pelo programa que eu fui, que é chamado Cidadão Global. E aí tinha, no caso, os que estavam viajando poderiam, né, enviar fotos, vídeos, tinham várias etapas, né? E depois o prêmio era, acho que, R$600. E na época a gente começou uma campanha, era bem pouquinho assim, mas a gente começou uma campanha onde a gente disse que se a gente ganhasse, né, ia, no caso, doar para a escola que eu estava trabalhando. E aí na etapa de enviar foto, eu enviei uma foto que a gente está dando banana para as crianças, porque as crianças da escola que eu trabalhava não tinham comida. Você era voluntária lá, Eu era voluntária. E eu e a minha amiga que estava trabalhando como voluntária também, que é Dá grega. o nome dela? É Spinelli. Ela é grega. E a gente pensou assim, a gente não tem condições de pagar agora almoço para todas as crianças, né? Não tem estrutura para isso. E também não tinha como, era caro, né? No caso, para pagar para as 50 todos os dias. Aí a gente decidiu comprar bananas, assim, que elas não comiam nada o dia inteiro. Então, pelo menos elas teriam um lanche e era super barato. Aí eu enviei a foto das crianças recebendo banana no primeiro dia, que elas pulavam, assim, de alegria, né? Com a banana que elas estavam ganhando de lanche. Que idade você tinha quando isso aconteceu? Foi 24. 24 anos. Teu coração aguentou? Aguentou. Aguentou? Não, porque aí mexeu no coração tranquilamente uma hora dessa, né? Você se sentiria impotente pelo fato de não ter dinheiro suficiente para fazer isso. Mas você já estava fazendo um trabalho muito bonito, que era o trabalho de voluntária lá. E, quer dizer, tudo começou então com essa fotografia. Daí no caso, na fotografia tinha que falar uma frase e eu falei, nesse dia a gente, né, gastou acho que $2 para conseguir comprar as 50 bananas, mas eu ganhei 50 sorrisos, que no caso seria das 50 crianças. Não, basta repetir essa historinha que eu adorei. Foi assim, tinha que enviar uma foto e uma frase. Não, a historinha dos 50 sorrisos. Então, daí na frase eu escrevi assim, nesse dia eu gastei $2 comprando as 50 bananas, mas ganhei 50 sorrisos, que seria das crianças que tinha na escola, 50 crianças. E faltou acrescentar, e dormi tranquila. Dormiu tranquila? Dormi, Bom, e aí você já estava pensando naquela noite, no dia seguinte, nos dias seguintes? Na verdade, daí a gente já estava, né, buscando doações para conseguir fazer as melhorias na escola e também começar a pagar por um almoço, né, as crianças conseguissem almoçar na escola, assim, todos os dias. Então, a gente buscava doações, divulgava o nosso trabalho e aí até foi, no caso, o último dia que eu trabalhei lá no Quênia, depois que eu, com a ajuda de alguns brasileiros aqui, né, que trabalhavam na ESEC, a gente conseguiu pagar o que eu pretendia pagar e a gente conseguiu dar almoço para as crianças. E no meu último dia foi o primeiro dia de almoço delas na escola. Então você voltou muito mais feliz do que foi, então. Com certeza. Tinhas ideia do que ias encontrar? Eu sabia que ia ser difícil, assim, né, que era uma escola pobre, né, mas eu não esperava que fosse, assim, tão difícil, né, a situação fosse tão ruim, no caso. E quando você pensou em fazer pesquisa para doações, a receptividade foi aquela que você esperava? Então, eu primeiro tentei conseguir doações lá no Quênia mesmo, né, de empresas e tal. Mas eu vi que era muito difícil. E eu morava com mais um pessoal, né, na minha casa tinha mais 9 pessoas. E tinha 2 amigas minhas alemãs que estavam conseguindo dinheiro para a escola delas, que era em outra favela, através de doações da ESEC que elas recebiam da Alemanha. Aí eu pensei em enviar um e-mail para minha família, né. Primeiro eu enviei para minha família e depois para a ESEC o mesmo e-mail, mesmo só contando a história.
E só no enviar e-mail, eu pedi para a ESEC divulgar, eles divulgaram, eu recebi milhares de respostas assim, de gente querendo ajudar. Mexeste no meu coração, querida, mexeste no meu coração. Parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, ainda mais um trabalho voluntário. Nós vamos acompanhar um trabalho que foi feito agora pela Emily Sani a respeito do projeto 50 Sorrisos. Um país devastado pela fome e a pobreza. O desemprego é outro grande problema no Quênia, país do leste africano que abriga um grande número de refugiados. Segundo a ONU, o Quênia, a Somália e a Etiópia formam o que é chamado de Triângulo da Morte, onde mais de 11 milhões de pessoas passam fome e sofrem com a falta de água. E mesmo diante de uma realidade tão diferente da nossa, Júlia, uma estudante de Relações Internacionais e Economia, escolheu vivenciar uma experiência única em um intercâmbio na África. Foi a melhor experiência da minha vida, assim, que mudou radicalmente a minha vida. Durante 7 semanas, a estudante se tornou professora de matemática em uma escola que não tinha luz, água nem comida para as crianças. Quando se deparou com a realidade, mandou um e-mail para a família para arrecadar dinheiro e ajudar a comprar coisas essenciais para os alunos. Eu penso que a Júlia acreditava ir para uma escola mais ou menos estruturada, não assim, lógico, como as nossas aqui no Brasil, mas com mais estrutura. Aí ela chegou numa escola assim, que tinha chão batido, que as crianças não tinham material escolar, que as crianças não tinham comida, que as crianças passavam o dia inteiro sem comer. Muitas crianças órfãs que perderam os pais com HIV, coisa desse tipo. Então eu acho que foi um pouco assustador. Ela enviou um e-mail para nós, que foi o que chamou a atenção de todos. E nós passamos para a família em geral, né? Que foi assim, contando da história do menino, que fazia 3 dias que não se alimentava, que não tinha onde morar. E que essa criança, as outras crianças estavam preocupadas com ele. E ela se dispôs a comprar comida, mas nós nos preocupamos também, né? E aí ela conta nesse e-mail toda a história, que as crianças não tinham material, que dividiam um lápis, toquinho de lápis, que não tinham papel para escrever. A África mudou a vida dos alunos e da estudante, que na época tinha 24 anos. Júlia montou um projeto chamado 50 Sorrisos, em uma homenagem aos 50 alunos para os quais deu aula. O projeto visa arrecadar fundos para continuar ajudando as crianças. E todo esse movimento deu tão certo que 3 anos depois, com a ajuda de uma ONG da Alemanha, uma nova escola foi construída com salas, banheiro, água e comida. Hoje tem água, tem banheiro, tem salas por idade, separado por idade, tem alimento diário, tem professores voluntários sempre e mais que dobrou. Hoje são atendidos lá 150 crianças. Um projeto que é fonte de inspiração para muitos estudantes. Júlia ensinou para africanos e brasileiros a somar solidariedade, diminuir preconceitos e multiplicar amor. A Júlia tornou a África um lugar mais acessível, assim, digamos. Eu acho que ela conseguiu juntar a vontade de viajar, explorar um novo lugar, também com a vontade de fazer um trabalho voluntariado, assim, sabe? E eu acho que ela tornou mais próximo dos intercambistas daqui. Eu acho que, bom, tenho certeza que na ESEC o volume de intercâmbios para a África aumentou 100% depois que a Júlia foi, sabe? As pessoas se inspiraram muito no trabalho dela, também visitaram outros países da África. Muita gente vinha falar com a Júlia como que era a adaptação lá, como que era a língua, como que era a comida, como que era, sei lá, se tinha violência ou se não. E eu acho que a Júlia aproximou muito, assim, a possibilidade de ir para a África e desmistificar alguns estigmas, assim, que estavam, a África é um país muito violento, muito precário, muito... não tem como fazer intercâmbio lá e se divertir, ter bons momentos, porque é muita miséria.
Eu acho que a Júlia desconstruiu isso. Tu tá querendo acabar com o meu coração, guria, hein? A Júlia mudou a realidade, quer dizer, você tinha informações de que a África era só problemas e tal e tal. Você conheceu de perto, arregaçou as mangas e você serviu de exemplo para até outros estagiários? É que no caso, por exemplo, quando eu decidi ir para a África em 2011, né, que numa conversa bem boba com uma amiga minha que trabalhava na ESEC, na Sala dos Intercâmbios, aí até então ninguém de Florianópolis tinha ido para lá. E eu até pedi informações, que eu queria muito ir para lá, e aí eles me falaram, tem uma menina de Salvador que foi para o Quênia, né, mas é a única pessoa que a gente conhece, então eu não tinha muita informação também, sabe? Eu conversei com a menina, ela me contou, disse que era legal, tranquilo, mas eu saí do Brasil sem saber direito se eu ia morar com outras pessoas, como é que era a realidade lá, onde que eu ia morar. Eu não sabia muito isso, sabe? Então, depois que eu viajei, encontrei também outros brasileiros lá, de São Paulo, eu acho. Mas como eu voltei, eles contaram da história dos 50 sorrisos, da minha viagem, outras pessoas se interessaram, aí eu já tinha as informações, né, de como é a realidade, né, que eu achava, assim, que era muito mais complicado, na verdade. É muito mais tranquilo, então eu fui passando essas informações para as pessoas que também queriam viajar para lá. E elas fizeram uma realidade para ti e lá você sentiu que a realidade era outra coisa, é isso? A realidade da escola era bem pior, né, mas eu não sabia se eu ia morar, sei lá, na favela, perto da favela, se eu ia morar com outras pessoas, né. Uhum. E no caso, eu conheci pessoas incríveis lá, fiz vários amigos, né, e assim, a gente saía pra festa, coisa que eu achava que nem tinha festa lá, sabe, que, não sei. E a língua? Que língua vocês falavam? Inglês. Uhum. Tá, mas e as crianças? As crianças também falam inglês, só É? os bem pequenininhos que não falam inglês, mas eles são alfabetizados em inglês também, que é a língua oficial lá. Uhum. Quer dizer, isso mexeu com a Júlia de uma maneira total? A Júlia que voltou é uma Júlia diferente? Com certeza. Eu acho que eu não acreditava que eu, assim, teria condições de fazer tudo que eu fiz, sabe? Mas a partir do momento que eu me encontrei naquela situação, eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar as crianças que eu dava aula. Então, eu comecei a me mexer e no fim foi acontecendo de várias pessoas se sensibilizarem com a situação, resolverem ajudar, né? E eu vi as coisas acontecendo muito rápido, né? E positivamente, no caso? Sim, aham. Bom, Júlia, você me dá licença, nós vamos ao intervalo agora e voltamos em seguida para falar sobre os 50 sorrisos. Você vai ter que relatar cada uma das fotos que nós vamos mostrar no segundo bloco do nosso programa de hoje, Espaço Cidadão, que está falando do projeto 50 Sorrisos. Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. O tema de hoje é muito diferente, mostrando o trabalho de uma menina ainda. A Júlia Marcon esteve na África do Sul, principalmente no país Quênia, e ela sentiu que a realidade lá era um pouquinho diferente daquilo que ela já tinha sido informada. E ela trabalhou, tomou iniciativas e voltou de lá orgulhosa. Voltou outra pessoa. Você sabia que ia dar aula de matemática lá? Não, eu não sabia, na verdade, nem o que eu ia fazer, assim, de, né, trabalhar como voluntária, mas não sabia o meu, assim, meu trabalho específico na escola, né. Só que aí eu cheguei lá e eles
falaram para mim que eu poderia ajudar no que eu sentisse que a escola tinha necessidade, como eles precisavam de tudo, então, né, se eu queria... Quem é que comandava isso lá? Era a gente do Quênia? Quênia? Tinha um diretor lá do Quênia, mas a escola tinha 8 turmas e só 3 professores. Aí eles falaram que se eu quisesse, eu poderia, né, fazer um projeto meu para comprar uniformes ou um projeto para comprar livros, porque a escola não tinha nada, mas eles também precisavam que eu ajudasse dando aula, né? Uhum. E aí eu falei, bom, então eu vou dar aula de matemática, que eu me sinto mais confortável para dar aula, assim, do que, né, as outras matérias. Já fazia um tempo que eu tinha me formado, assim, no terceirão, então eu não via mais, né, aquelas matérias de aula para pegar um livro na hora e explicar para as crianças. E aí ele fez os horários e eu acabei dando aula de matemática, assim, para todas as turmas. Reação da gurizada. O conhecimento deles te surpreendeu? Muito, assim, porque a escola era muito precária, né? Então, até eu achava muito ruim que a escola não tinha professores e eles se revisavam entre as turmas. Então, às vezes as crianças iam para aula e ficavam horas sem aula, sabe? E aí, no caso, eu dava aula de matemática, passava vários exercícios e no começo eles não tinham material, né? Só tinham, assim, uns 2, 3 lapisinhos, assim, para a turma. E daí eles ficavam se emprestando, sabe, para fazer exercícios. E mesmo assim, com todas essas condições, eu passava... Com todas essas dificuldades, né? Eu passava os exercícios e eles, sabe, se esforçavam para fazer rápido, assim, me traziam para me mostrar, eu corrigia, se estava errado, eles voltavam para corrigir, sabe? E essa pressa era para emprestar o lápis para o seguinte, seria isso também? Sim, porque o outro ficava esperando, né, para conseguir resolver e copiar o que eu tinha passado no quadro, né? Mesmo sendo jovem assim, nunca te apertou o lado esquerdo? Ou todo dia te apertava o lado esquerdo? É que eu acho assim, eu cheguei lá, eu um pouco assustei com as condições da favela, né? Aí depois, assim, eu passei a me acostumar. Só que quando eu conheci as crianças, elas eram, assim, tão alegres, assim, era uma coisa que contagiava, sabe? E eu acredito que a minha amiga sentia a mesma coisa, sabe? Tudo para elas era ótimo, só ter a nossa presença lá, já dando aula para elas, era uma coisa que elas amavam, sabe? Então a gente chegava, estavam sempre esperando a gente na porta da escola com aquele sorriso, porque, né, iam ter aula com a gente. E tudo elas queriam festejar, elas dançavam. Então, assim, só por ver, assim, as crianças dessa maneira, sabe? O comportamento delas, eu acho que... Qualquer sacrifício valia. Falaram de futebol para você? As crianças? Assim, na favela mesmo, se tu falava assim que era brasileiro, Exato. Eles já falavam, é Ronaldo, Ronaldo. Sempre falavam assim. Nenhum jogador do Avaí ou do Figueirense? Não. Nem falavam do Ronaldo. Comercial de Joaçaba? Também não, né? Bom, nós vamos passar a mostrar a partir de agora 50 sorrisos. E foram 8 fotografias que foram escolhidas pela nossa produção, pela Emily, e você vai nos relatar o que é que está na fotografia. Vamos mostrar. Essa foto, no caso, teve uma menina da UFSC, da nutrição da UFSC, o nome dela é Tatiana, que foi para a escola trabalhar em janeiro desse ano. E ela queria criar um projeto, né, para fazer uma horta para as crianças, né, que ela já tinha visto que tiveram outras meninas brasileiras em outra escola que fizeram isso, uma plantação em sacos, no caso, né, e daí pode plantar, assim, tomate, várias, né, plantou morango também, e ela achou muito legal e quis, né, fazer tudo seria aproveitado pelas crianças lá. Isso, né? Então ela fez uma horta, até ela entrou em contato com um queniano, que foi até quem auxiliou as outras brasileiras, né, para ver se ele poderia ajudar ela. Ele foi para a escola, ele deu uma aula para as crianças de como que faz uma horta, o que elas podem aproveitar da horta, como que cuida, né, e depois eles colocaram as crianças para ajudar, né, a fazer a horta, plantar as coisas que eles compraram, as sementes, né? E aí quando eles terminaram de fazer a horta, plantar tudo que eles tinham comprado, ela fez eles assinarem os nomes para se comprometer que eles iriam regar, né, os vegetais todo dia. Bom, vamos a uma outra fotografia agora, Júlia, e você vai nos explicar o que essa foto mostra. Essa foto é do primeiro almoço delas, que eu já falei antes. Uhum. Então foi no meu último dia na escola, da primeira vez que eu fui para o Quênia em 2011, onde elas tiveram o primeiro almoço, a primeira refeição na escola. Eu tô vendo a gurizada arrumadinha, bem vestidinha. Que daí a gente já tinha conseguido. Isso é tudo trabalho teu lá?
Meu e tiveram as pessoas que me ajudaram a arrecadar Claro, aqui no claro. Brasil, que fundaram depois os 50 Sorrisos comigo. Bom, antes de outra fotografia, quando você ia lá pedir e tal, não sendo de lá, como é que eles reagiam? Lá era difícil, assim, conseguir doação, por isso que eu procurei buscar doações aqui no Brasil, nem desconto, assim, eu às vezes ia comprar, né, eles conseguiram arrecadar para mim aqui em Florianópolis, aí eu ia lá comprar as coisas, tipo material escolar, uniforme, eles nem desconto davam, sabe? Barbaridade. Bom, vamos à terceira fotografia então, Júlia, eu queria que você explicasse o que mostra essa fotografia. Essa foto mostra eles lavando as mãos depois da gente ter instalado água na escola, né, água encanada, porque aquela região onde a escola está localizada na favela não tem, aí eles não tinham água encanada. Em casa, a casa deles não tinha água. Isso Não, para eles era uma novidade. nem naquela região da favela também não tinha água, até foi assim, um pouco caro para conseguir trazer água até a Fazer escola. a tubulação, né? Então, essa foi o dia que eles conseguiram a água, né, no caso, que a empresa foi lá, instalou e eles estavam lavando as mãos. Agora, antes de mostrar outra fotografia, por que eles não tomavam, eles lá no Quênia, não tomavam essas iniciativas? Eu não sei dizer, assim. Tem muita gente que mora em favelas lá no Quênia, acho que em Nairobi mesmo é mais da metade da população que vive em favelas. Você vê, né, alguns quenianos ajudando, mas a maior parte é gente de fora, que vai lá e funda ONGs, né? E até no caso tem a menina que nos ajuda, no caso ela agora trabalha no 50 Sorrisos, que é uma amiga minha, ela é do Quênia. Então tem algumas pessoas que ajudam, né? Mas tem muita gente que vive em favelas mesmo, porque a realidade lá Aí é não bem... tem solução. Não é. Bom, vamos à quarta fotografia então, Júlia, para os 50 Sorrisos. Essa foto é da apresentação que eles fizeram, né, para mim e para um outro menino que também já tinha trabalhado na escola. Quem é que botou aquela bandeira do Brasil? Foram eles ganharam a bandeira. Não foi você, não? Não, eles ganharam a bandeira de uma menina que mora em Florianópolis, outra voluntária que foi para lá. Qual é o nome dela? A Ariane. Ariane. E ela, quando foi embora, ela deu para eles de presente uma bandeira do Brasil para se lembrarem dela. E daí agora voltei para lá em janeiro desse ano, para a inauguração da nova escola, e daí eles já tinham pendurado a bandeira do Brasil, e eles estavam fazendo uma apresentação de dança, no caso, né. Vamos a mais uma fotografia, me parece, acho que é a quarta fotografia. Quinta fotografia, então. É isso aí, o que é? Essa foto é a foto das bananas, né, que é aquela que eu já comentei, que eu enviei para a competição da ESEC e falei que tinha ganhado os 50 Sorrisos. Foi nesse dia. Foi nesse dia que o coração balançou, então. Foi muito legal, assim, ver eles, sabe, alegres, porque a gente pensou, era uma coisa assim que a gente pensava que eles precisavam comer alguma coisa, né? E como a banana alimentava bastante e a gente teria condições de pagar, né, no caso. Depois, nos outros dias, foi até o pai da Spinelli que decidiu pagar até a gente conseguir, né, almoço para as crianças. Então, seria uma boa solução para o momento, né? Bom, vamos à sexta fotografia agora, então, Júlia, para você nos contar, nos explicar. Essa foto é da escola, né? Quando eu cheguei lá no Quênia em 2011, era assim que era a escola, né? Ela era a área pequena também, né? Ela era bem pequena, era como se fosse um galpãozinho, assim. E tinham as turmas, mas não tinha divisória entre as turmas. Então, no caso, se eu estava dando aula para uma turma, do lado tinha minha amiga dando aula para outra turma, sabe? E como é que os alunos, os alunos da Júlia não escutavam o que a tua companheira estava dando? Que era uma outra matéria, no caso. Era difícil, né? Porque até acabava tirando a atenção deles, né? Mas não... Não tinha solução, tinha que ser isso. Eles não tinham outra opção, no caso, né? Bom, vamos à sétima fotografia e a Júlia vai nos contar o que ela relata. Essa foto são os banheiros que foram construídos, né, em 2012, porque a escola não tinha banheiro também. Então a gente pensou... E como é que as crianças faziam? Saíam da aula e não... Faziam no chão, assim. Às vezes tu via os bebezinhos fazendo no chão, sabe? Iam pra trás de um lugar na escola, assim, e faziam no chão. Até era uma coisa assim que eu ficava meio assustada, às vezes, quando eu via. E aí a gente construiu esse banheiro para eles
E aí, Ali conversando... quer dizer masculino e feminino. Conversando, a Até, gente... parabéns, até pela separação, né? A gente chegou à conclusão que a melhor opção seria construir um banheiro seco, né? Para aquele lugar. Assim, que não adiantava fazer um banheiro assim como o nosso, que para eles não ia servir. Muitos nem sabiam usar, poderia estragar e tal. A gente construiu esses banheiros que eram banheiros secos. São banheiros secos, né? Vamos a mais uma fotografia, então, para a Júlia nos contar. Aqui, essa fotografia é da empresa que foi instalar os extintores de incêndio na escola, porque é muito comum ter incêndio na favela, né? Muita coisa de tem madeira, muito barraco também, um do lado do outro, então era preciso ter uma proteção. E tem um menino também que já foi voluntário na escola, um alemão, que ele queria ajudar, tinha conseguido uma doação, e a Maureen, que trabalha com a gente, disse, então é uma boa ideia, a gente pode comprar extintores de incêndio para proteger a escola dos incêndios, porque ainda esse ano teve um incêndio bem grande lá na favela, que inclusive queimou uma casa de uns alunos da escola, e eles ficaram sem casa, então é uma coisa bem frequente lá. Bom, tem mais uma fotografia, Júlia, que eu queria que você definisse para a gente o que é que mostra essa fotografia lá no Quênia. Essa fotografia foi quando eu retornei para lá, agora em janeiro, né? Até fui com os meus pais para a inauguração da nova escola deles. Daí foram a escola tem o teu nome? Não, tem o nome da escola mesmo. Como é que é o nome da escola? É Ngotas Upendo. Ngotas seria o bispo que, né, construiu a primeira escola, o terreno é dele, no caso para as crianças da comunidade. Né? Bom, o voluntariado no Quênia estaria no mesmo tipo de atendimento do voluntariado, por exemplo, para países aqui da América do Sul? Eu Ou acho lá que... a necessidade é muito maior? A gente sabe que a necessidade é muito maior lá, claro. Eu acho que, assim, voluntariado é bom, assim, em todos os lugares, não né? interessa Só como as necessidades são diferentes, acho que você acaba se adaptando, no caso, né, ao que o lugar precisa, né? Até aqui em Florianópolis mesmo eu também trabalho como voluntária em um abrigo, ali no Santa Mônica, que é o Casalar Emaús. Então eu vou lá e fico brincando com as crianças. Quantas crianças tem lá? Tem só 9 crianças ali nesse abrigo, né? E elas são órfãs, então tem algumas que estão para adoção. Então a gente vai lá, fica cuidando delas, brincando. Aqui no Brasil, as pessoas têm interesse em ajudar? Você tem 30 segundos. Se alguém quiser fazer uma doação para esse trabalho que você realiza, o que ela deve fazer? Entrar no site, a gente tem o site, é www.50sorrisos.com. Tem também a nossa fanpage, que é facebook.com/50sorrisos. E lá tem todos os dados bancários que a pessoa pode fazer doação. Também, se quiser apadrinhar uma criança, é R$20 por mês, né? E é isso, é bem fácil, é só entrar no site. Lá tem todas as informações. Júlia, obrigado pela entrevista, mas principalmente parabéns pelo trabalho que você desenvolveu e todo esse pessoal que faz um trabalho voluntário desenvolve, seja no Brasil ou seja no exterior. Parabéns. Obrigada. Eu entrevistei a Júlia Marcon. Ela é a criadora do projeto 50 Sorrisos. E ela, como voluntária, esteve no Quênia já 2 ou 3 vezes, inclusive sentiu muitas dificuldades quando lá chegou, encontrou uma outra realidade, não tão menos mal do aquilo que ela imaginava, mas deu conta do recado. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. Até lá!